Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil, do canal Professor Bilibil Responde, um canal voltado ao conhecimento a partir da história e da educação. E hoje nós vamos fazer uma espécie de misto entre história e educação, porque hoje nós vamos falar um pouco de filosofia, no sentido da ética. A pergunta de hoje é uma pergunta que invariavelmente, toda vez que eu trabalho disciplinas como direitos humanos, filosofia, sociologia, filosofia da educação, sociologia da educação, antropologia, todos esses componentes de ciências humanas, sempre se faz uma reflexão ético-filosófica e sempre vem a pergunta: professor, como é que a gente faz quando a gente não sabe qual atitude é a correta? Ou seja, quando eu estou num dilema ético, em que eu penso por um lado, penso para o outro, e me parece que nenhuma das situações atende aquilo que eu quero dizer que é o correto. O que a ciência tem a nos dizer nesse ponto? Né? E essa é uma pergunta bastante intrigante, inteligente, e uma pergunta um pouco difícil de responder. Né? E por isso eu tenho que fazer uma separação antes de poder responder. O que é um dilema ético? Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Um dilema ético é quando a atitude correta não parece estar tão clara para o indivíduo, certo? Essas histórias que você pode ver na web, você tem lá uma situação que se você fizer isso morre uma pessoa, mas você salva 5. Isso são situações extremas. E não se mede a ética de um cidadão, os valores de um cidadão, por uma atitude que ele teve num momento de extrema tensão. Porque não existe como você, estando responsável, vamos dizer assim, né, ou que da tua atitude vai ter como resultado a sobrevivência ou não de um outro ser humano, ninguém vai julgar os valores de alguém por uma situação de extrema tensão. Né? Reflexão ética você faz, né? Não no calor de um momento, de um avião que está caindo, ou de um ônibus que está despencando num abismo. Isso, não há tempo hábil para uma reflexão ética. A reflexão ética, o dilema ético, é algo que você faz no seu cotidiano e que é um aprendizado. Né? Então, é preciso a gente separar essa visão que se tem sobre o que é um dilema ético. Né? Bom, quando eu então consigo definir o que é um dilema ético, né, eu posso estar melhor aparelhado para responder essa pergunta. Como é que eu sei qual é a atitude certa a se tomar quando a situação não é tão clara assim? Como, por exemplo, eu vou obedecer à lei, mas obedecendo à lei eu prejudico uma determinada instituição, uma determinada pessoa, né? E o correto seria que eu pudesse não infringir a lei e ao mesmo tempo então, né, não prejudicar, né, nem a mim mesmo nem a outra pessoa. Se a gente for um defensor absoluto da legalidade, você abandona essa preocupação ética e diz: eu vou seguir a lei. Se a lei está errada, a culpa não é minha, é a culpa de quem escreveu a lei. Né? Mas esse não é um raciocínio que satisfaz a todas as pessoas, né? Principalmente aquelas que se preocupam em ser o mais ético possível em todos os momentos. E aí vem então a pergunta: o que a ciência tem para nós? O que a filosofia ou qualquer outro ramo de ciência tem para nós e como resolver um dilema ético? Né? Bom, de tudo que eu já tive oportunidade de ler, de estudar, de dialogar, seja com os meus pares, colegas professores, seja com os meus alunos, meus ex-alunos, né, o que mais me faz sentido, assim, o que mais me parece coerente no sentido de saber
o caminho a seguir, o caminho correto, vamos dizer assim, é o imperativo categórico do Immanuel Kant, né? Kant foi um filósofo brilhante, né? Um filósofo contemporâneo, e ele coloca que, basicamente, né, não quero entrar assim numa aula profunda de filosofia, né, ele coloca o dever moral do cidadão de agir bem. Né? Essa é a primeira premissa aqui do imperativo categórico. Então, se nós temos um dever moral de buscar a melhor atitude, né, como é que nós sabemos, né, quando as coisas são muito relativas, quando não há uma realidade que é preto no branco, né, que é fácil distinguir o que é certo do que é errado, como é que nós vamos saber qual é a atitude correta? Né? E para resumir o imperativo categórico kantiano, ele diz mais ou menos o seguinte: se você tem condições de imaginar que a sua atitude, né, fosse replicada, reproduzida por todos, ou seja, todos tivessem esta mesma atitude, né, em situações de dúvida, qual seria o efeito para a sociedade? Como que a sociedade se beneficiaria ou não desta atitude, né? Como que a sociedade iria reagir a partir de que todas as pessoas têm a mesma atitude num determinado aspecto, né, e você avalia a consequência, e num outro determinado aspecto, né, ou seja, se eu tiver uma atitude contrária àquela, em qual das duas o efeito seria positivo para a sociedade, se todos fizessem a mesma coisa. Então, se quando você faz esse raciocínio, você percebe, não, esta atitude repetida por todos trará um efeito positivo. Esta atitude repetida por todos, o efeito será negativo ou será pelo menos menos positivo do que este. Então, obviamente, a atitude que traz o efeito positivo é a atitude ética. Né? Eu tenho para mim que todos nós, no nosso íntimo, no nosso juízo mais interno, nós sabemos qual é a atitude correta e qual é a atitude não correta. Muitas vezes nós usamos como padrão de comportamento, e se alguém fizesse isso comigo, será que eu ia gostar ou não? Né? Mas o imperativo categórico ele vai um pouquinho além, né, disso, quando ele propõe uma espécie de padrão de comportamento para uma determinada situação. Né? Então eu tenho para mim que todos nós sabemos, né, o que é certo e o que é errado, mas muitas vezes o que é certo e o que é errado ele se confunde, né? Ele se torna um pouco relativo, muito subjetivo. Né? Como eu falei anteriormente, talvez eu tenha que ferir uma lei para poder fazer a coisa certa. Né? Ou talvez eu tenha que obedecer uma lei, né, mesmo prejudicando uma pessoa, para preservar um valor social, né, que está para além de uma relação indivíduo-indivíduo, que é uma relação coletiva. Então são essas nuances, essas minúcias que o imperativo categórico, penso eu, pode nos ajudar. Pelo menos para a minha vida, ele tem sido bastante útil quando eu tenho dúvidas sobre qual atitude, né, a ser tomada. Né? Por exemplo, uma atitude, você deve denunciar o mau comportamento de um profissional, né? Você aplica o imperativo categórico e você percebe, se todos os maus profissionais fossem denunciados, né, não existiriam maus profissionais prestando serviços à sociedade. É claro que isso você poderia aqui fazer o papel de advogado do diabo e me dizer que um profissional que foi privado do exercício da sua profissão, a sua família passou a ter problemas com isso,
ele não pôde dar mais um padrão de vida significativo à sua família. Mas aí eu devolvo a provocação dizendo, então, para que a família dele não sofra, ele pode prejudicar os outros no exercício da sua profissão. Né? Então veja que dá para você argumentar em vários sentidos. Mas para resumir a questão, né, o imperativo categórico kantiano, para mim, é a melhor forma que a ciência tem até hoje de responder a essa pergunta. O que fazer quando você se depara com um dilema ético? É isso aí, pessoal. Deixe a sua inscrição, deixe o seu like, traga suas dúvidas, traga suas contribuições e principalmente, gente, hoje é sexta-feira, estamos vivendo um momento crucial da nossa história, é uma das eleições mais importantes da história brasileira. Estão em jogo dois padrões distintos de se pensar a sociedade. Então faça um voto ético. Pense no imperativo kantiano e na repercussão do seu voto. Você sabe que aqui no canal nós nunca vamos partidarizar e nem polemizar debates, mas falar para você votar com ética, votar com segurança, votar sem medo, não é fazer política e não é partidarizar nada. É dizer para você fazer da sua escolha soberana eleitoral uma atitude ética. A escolha sempre será por sua conta. Mas pensa aqui no teu professor e faça uma escolha ética. Um grande abraço. É isso aí.